Olá, meus alunos, aqui é a professora Regiane de História e hoje a gente vai começar um conteúdo. Nós vamos ver um período conhecido como a Era Vargas e nós vamos começar esse conteúdo falando sobre a Revolução de 1930. A Era Vargas, ela é um período da história do Brasil que durou cerca de 18 anos, né? Getúlio Vargas, ele foi o presidente brasileiro que mais tempo permaneceu no poder. Ao todo, né, como eu disse para vocês, foram 18 anos de governo, de 1930 a 1945 e depois de 1951 a 1954. E esse tempo de governo do Getúlio Vargas deixou marca da sua presença carismática, confundindo o líder e a obra que o converteu num dos grandes estadistas do século XX. A consolidação das leis trabalhistas foi, sem dúvida, a sua mais importante realização. E sem dúvida nenhuma foi uma época de grandes mudanças, né? Boa parte dos trabalhadores brasileiros na época não tinham registro em carteira profissional e eles viviam na chamada economia informal. O registro ele é importante para que o trabalhador tenha seus direitos reconhecidos, né? E que direitos são esses? Vocês sabem me dizer? Bom, entre outros direitos, a gente está falando de salário, férias, 13º, seguro-desemprego, indenização por acidente de trabalho ou doença profissional, aposentadoria, serviços de saúde. A carteira de trabalho foi instituída em 1932 e depois ela foi reformulada pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, em 1943, em plena Era Vargas. Para alguns, Getúlio Vargas foi um presidente preocupado com as condições de vida dos trabalhadores, ele era conhecido como o pai dos pobres. Outras pessoas, no entanto, defendem que sua política de amparo ao trabalhador visava impedir uma revolução social. Essas opiniões distintas têm origem lá na própria conduta de Getúlio Vargas, né? Como vocês poderão ver nesse período que nós vamos estudar, a maior parte do governo, né, de Getúlio Vargas ele foi ditatorial. Foi marcado pela censura aos meios de comunicação, pela repressão, perseguição à oposição e forte controle dos sindicatos. Questões polêmicas à parte, é inegável que o período Vargas também foi rico em manifestações artísticas e culturais. Nele ocorreu o auge do teatro de revista e o rádio tornou-se popular. Mas como foi estudado, né, nos conteúdos anteriores, a gente viu que a Primeira República, né, no Brasil, durante a década de 20, viveu uma generalizada crise. E essa recessão econômica ela foi motivada principalmente pelas baixas no preço do café, que atingiam setores nacionais. E após a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, diminuiu a entrada de capitais estrangeiros no país, abalando drasticamente as reservas públicas. Nesse vídeo que nós vamos assistir agora, a gente vai ver um pouquinho como é que foi esse período da história do Brasil, para vocês poderem entender um pouquinho tanto a situação do Brasil em geral, mas especificamente a do estado de São Paulo. Nos primeiros 40 anos da República, mudavam os presidentes, mas o modo de governar era sempre o mesmo: defender a qualquer custo a economia do café, principal produto de exportação do país. A produção de café, que não era vendida no mercado, o governo comprava e queimava se fosse preciso. O importante era manter o preço do café lá em cima. E não adiantava reclamar, porque as eleições eram fajutas. Menos de 5% dos brasileiros votavam, e os resultados eram manipulados pelos partidos republicanos estaduais, controlados pelos fazendeiros.
Era o auge do coronelismo e do voto de cabresto. As cidades cresciam. Milhares de imigrantes chegavam, o país mudava, mas os coronéis não percebiam. Anos da República mudavam os presidentes, mas o modo de governar. Então, conforme a gente viu no vídeo, a situação do estado de São Paulo ela era bem delicada e ela ficou ainda pior, né? Ficou mais grave com os efeitos do crash mundial de 1929, né? Que acabou golpeando duramente não só os setores da economia dos Estados Unidos, como também do resto do mundo. E a gente mais pra frente vai ver esse conteúdo mais detalhadamente, tá bom? E os setores de exportação e comércio do Brasil, eles também sofreram os efeitos da crise internacional e, para dizer a verdade, toda a sociedade brasileira foi atingida. As elites, elas tiveram as suas rendas drasticamente reduzidas. E como resultado, né, acabou se manifestando uma ruptura política que colocou em risco a ordem vigente. Qual que era a ordem vigente? Lembra da política do café com leite? Que Minas Gerais e São Paulo se revezavam no poder? Pois então, esse ano quem estava nos últimos 4 anos no poder era o presidente Washington Luiz e ele deveria então lançar a candidatura de um mineiro. Porém, devido a essa delicada situação do estado de São Paulo, a oligarquia paulista resolveu então lançar novamente a candidatura para mais 4 anos de um paulista e lançaram a candidatura do Júlio Prestes. Minas Gerais ela acabou se sentindo traída, né, com relação a São Paulo e se articulou com a candidatura de oposição, se articulando ao Rio Grande do Sul e a Paraíba, formando a Aliança Liberal, e indicou para concorrer contra o Júlio Prestes o gaúcho Getúlio Vargas, né, para a presidência, e o paraibano João Pessoa para a vice-presidência. Essa chapa ela acabou contando com o apoio do movimento tenentistas, dos grupos médios e das classes trabalhadoras, mas como era previsível, né, devido às fraudes eleitorais que Minas Gerais conhecia tão bem, o Júlio Prestes ele acabou vencendo as eleições. O Vargas e o João Pessoa, eles insistiram em denunciar as fraudes, né? E acabaram então entrando num movimento, né? Buscando apoio de outros estados para iniciar uma revolta armada que também foi defendida pelos tenentes. Aqui nesse slide a gente tem Getúlio Vargas, né, que foi na época então o candidato por Minas Gerais, né, e João Pessoa, que era então vice-presidente. Mas aí o que aconteceu, né? Vargas e João Pessoa, eles acabaram insistindo em denunciar essas fraudes, né? E, paralelamente, os políticos que compunham, né, a Aliança Liberal, eles buscavam apoio entre outros estados para iniciar uma revolta armada que era defendida pelos tenentes. E esse processo revolucionário ele acabou sendo desencadeado após o assassinato de João Pessoa por um de seus adversários na política lá na Paraíba. Então, João Pessoa ele tinha alguns inimigos lá na Paraíba e ele acabou sendo assassinado por João Dantas, né? Sobre alguma coisa que tinha a ver lá, não tinha nada a ver com a política, ou com a candidatura, ou com o Washington Luiz, não tinha nada a ver. Porém, eles acabaram utilizando esse fato, culpando o Washington Luiz pela morte do João Pessoa, sendo que o Washington Luiz não tinha mesmo nada a ver com o ocorrido, para justificar uma revolução. Então, era tudo o que eles queriam, que algo acontecesse para justificar que houvesse, então, uma revolução.
E no dia 3 de outubro de 1930, os estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul e os tenentes tomaram as ruas. Nos dias subsequentes, 4 e 5, os choques entre as tropas do governo federal e os revoltosos espalharam por todo o país, com exceção do estado de São Paulo, que se manteve à margem do movimento. No dia 24 de outubro, a vitória estava assegurada e o Washington Luiz ele foi deposto. No dia 3 de novembro, Vargas assumiu o governo federal em caráter provisório. Esse vídeo aqui ele vai mostrar algumas imagens de como que foi essa revolução em 1930. Prestem atenção. A Bolsa de Nova York quebrou. O abalo da economia internacional causou forte crise no mercado do café. O desemprego e a fome aumentaram. No Brasil, as reivindicações dos trabalhadores eram resolvidas pela polícia com prisões e pancadas. A classe média, que já não tinha espaço político, sentiu-se estrangulada economicamente. Uma das poucas alternativas que os jovens da classe média tinham era seguir a carreira militar, cabo, sargento, tenente. Foram justamente os tenentes, que usavam armas como ferramenta de trabalho, que deram um basta na velha república. Em 1929, os fazendeiros do café paulista brigaram com os fazendeiros do leite de Minas Gerais. Os tenentes aproveitaram que a política do café com leite azedou e fizeram uma grande rebelião, tomando o controle dos quartéis no Brasil inteiro. Era a Revolução de 30. A ação dos tenentes nos quartéis recebeu o imediato apoio da população nas ruas. O presidente Washington Luiz foi derrubado e mandado para o exílio. A República Velha morria, de morte matada, aos 41 anos de idade. De Nova York quebrou. O abalo da economia. Com a Revolução de 1930, Vargas ele vai para o poder em caráter provisório. E uma das suas primeiras medidas do governo provisório foi substituir a Constituição de 1891 pelo decreto número 19.398, que dissolveu o legislativo nas instâncias federal, estadual e municipal. Dessa forma, o Vargas ele acumulou os poderes de executivo e de legislativo e passou a governar por meio de decretos-leis. E ele promulgou um código conhecido como Código dos Interventores, que legalizava e definia a competência dos tenentes como substituto dos antigos governadores de estado. Essa ascensão dos tenentes e da corporação militar, ela acabou enfrentando uma grande resistência das oligarquias estaduais, que defendiam a volta da normalidade constitucional e exigiam imediata convocação de uma Assembleia Constituinte. Eles queriam um retorno das leis, né? E as lideranças dos estados, eles esperavam retomar o poder que haviam exercido durante a Primeira República através das eleições. O movimento constitucionalista de 1932 em São Paulo foi o que representou a maior demonstração estadual de repúdio ao governo Vargas. E como a gente viu anteriormente, inclusive no primeiro vídeo que eu mostrei para vocês, a partir de 1929, com o reflexo da crise nos Estados Unidos, o preço do café ele caiu aproximadamente a 1/4 do valor. E aí foi preciso retomar aquela política de valorização do café. Vargas precisou comprar todas as sacas de café e queimar os estoques, E através também de um decreto, ele acabou proibindo também novas plantações de café. Milhares de camponeses que trabalhavam nas fazendas de café, eles tiveram que migrar para as cidades paulistas, o que também fez com que aumentasse os problemas sociais.
A política federal de intervenção despertou muita resistência, principalmente nos estados economicamente mais ricos, como era o caso de São Paulo. E os cafeicultores do Partido Republicano Paulista obtiveram o apoio do Partido Democrático, defendendo uma nova Constituição, além de serem contra, a nomeação do interventor escolhido pelo governo federal para o estado de São Paulo. Em 1932, eles se uniram e formaram a Frente Única Paulista, a FUP. E em seguida multiplicaram-se as manifestações em São Paulo e uma delas, 4 estudantes foram mortos: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. As iniciais dos seus nomes, o MMDC, transformaram-se em símbolo da luta paulista pela Constituição. Em 9 de julho de 1932, começou um levante armado em São Paulo contra o governo federal, tendo à frente os membros da FUP, militares e o apoio da Força Pública do Estado de São Paulo. A imprensa local chamou o povo paulista à luta por meio de uma intensa propaganda em jornais, revistas, no rádio, e pessoas de todas as classes sociais do estado se mobilizaram a favor da Constituição. Mais de 200 mil homens alistaram-se nas forças constitucionalistas de São Paulo, incluindo voluntários de outros estados, e as mulheres também participaram, costurando bandeiras e uniformes para os combatentes e também servindo como enfermeiras. No próximo vídeo vocês vão ver um pouquinho como que foi essa luta, essa revolução em 1932 aqui no estado de São Paulo. Cercados em várias frentes e em retaguardas não previstas, os paulistas lutaram praticamente sozinhos até o fim. Com poucos soldados, ocuparam um ponto estratégico. Este túnel ferroviário, a 1.800 metros de altitude na Serra da Mantiqueira, na fronteira com Minas Gerais. Por aqui deveriam chegar reforços mineiros, mas as tropas de Minas já chegaram atirando. A luta no túnel durou 2 meses. Apesar dos árduos combates, ainda sobrou tempo para os mineiros encenarem um ataque aéreo dos paulistas. No final, as baixas chegaram a mais de 1.000 homens entre mortos e feridos. Do ponto de vista militar, a Batalha do Túnel foi decisiva para a vitória das tropas do governo provisório. Numa retaguarda, os paulistas venceram todas as batalhas. Na retaguarda de São Paulo. Nunca se havia visto tamanha mobilização em torno de uma causa. Além dos milhares de voluntários civis, para fazer frente aos gastos com a guerra, quem podia não se recusou a doar um pouco de ouro para o bem de São Paulo. Então, como a gente viu, apesar aí, da superioridade militar do governo federal, a Guerra Civil ainda durou aproximadamente 3 meses. E no início de outubro, a Força Pública Paulista acabou se rendendo. E era o fim do movimento que ficou conhecido por Revolução Constitucionalista de 1932. E embora os paulistas tenham sido derrotados, a nomeação do paulista Armando de Salles Oliveira como interventor de São Paulo acabou evidenciando a importância da elite desse estado no panorama político-econômico do país. Houve, então, depois a convocação das eleições para a Assembleia Nacional Constituinte em 1933, e a gente vai ter, então, no nosso próximo conteúdo, o período da Era Vargas, conhecido como governo constitucional, ok? Então, até a nossa próxima aula e um abraço a todos. Cercados em várias frentes e em retaguardas não previstas, os paulistas lutaram praticamente sozinhos até o fim. Com poucos soldados,
ocuparam um ponto estratégico. Este túnel ferroviário, a 1.800 metros de altitude na Serra da Mantiqueira, na fronteira com Minas Gerais. Por aqui deveriam chegar reforços mineiros, mas as tropas de Minas já chegaram atirando. A luta no túnel durou 2 meses. Apesar dos árduos combates, ainda sobrou tempo para os mineiros encenarem um ataque aéreo dos paulistas. No final, as baixas chegaram a mais de 1.000 homens entre mortos e feridos. Do ponto de vista militar, a Batalha do Túnel foi decisiva para a vitória das tropas do governo provisório. Numa retaguarda, os paulistas venceram todas as batalhas. Na retaguarda de São Paulo. Nunca se havia visto tamanha mobilização em torno de uma causa. Além dos milhares de voluntários civis, para fazer frente aos gastos com a guerra, quem podia não se recusou a doar um pouco de ouro para o bem de São Paulo. A economia internacional causou forte crise no mercado do café. O desemprego e a fome aumentaram. No Brasil, as reivindicações dos trabalhadores eram resolvidas pela polícia com prisões e pancadas. A classe média, que já não tinha espaço político, sentiu-se estrangulada economicamente. Uma das poucas alternativas que os jovens da classe média tinham era seguir a carreira militar, cabo, sargento, tenente. Foram justamente os tenentes, que usavam armas como ferramenta de trabalho, que deram um basta na velha república. Em 1929, os fazendeiros do café paulista brigaram com os fazendeiros do leite de Minas Gerais. Os tenentes aproveitaram que a política do café com leite azedou e fizeram uma grande rebelião, tomando o controle dos quartéis no Brasil inteiro. Era a Revolução de Campo. A ação dos tenentes nos quartéis recebeu o imediato apoio da população nas ruas. O presidente Washington Luiz foi derrubado e mandado para o exílio. A República Velha morria, de morte matada, aos 41 anos de idade. Era sempre o mesmo: defender a qualquer custo a economia do café, principal produto de exportação do país. A produção de café, que não era vendida no mercado, o governo comprava e queimava se fosse preciso. O importante era manter o preço do café lá em cima. E não adiantava reclamar, porque as eleições eram fajutas. Menos de 5% dos brasileiros votavam, e os resultados eram manipulados pelos partidos republicanos estaduais, controlados pelos fazendeiros. Era o auge do coronelismo e do voto de cabresto. As cidades cresciam. Milhares de imigrantes chegavam, o país mudava, mas os coronéis não percebiam.